Vamos ver como é que é a forma de Newton, né? Como é que a gente monta ela, né? A forma de Newton para interpolação. Usando, primeiro tem que ter calculado, né, a tabela de diferenças divididas, né? A função fx, né, que a gente está utilizando, né, a gente querendo interpolar, né, assumir que é contínua, e que vamos ter pontos, né, até, né, contínua até um certo, né, grau de derivada, né, até uma certa ordem. E, né, temos pontos, está mostrada em n mais 1 pontos, x0, x1 até xn, né, o ponto x0 e o ponto xn, que são inicial e final, chamado de a e b, né, que define um intervalo em que essa função f de x a gente supõe contínua. Né, isso para, né, fazer a aproximação, né, fazer a interpolação. Ok? O grau do polinômio que a gente vai interpolar depende um pouco, né, da tabela de diferenças divididas. Né? Então, às vezes tem valores iguais a zero, né? Então ela às vezes não permite que o polinômio tenha um grau, né, determinado. Então, né, posso não conseguir montar por uma região da curva, seja meio constante, assim, o polinômio vai ser grau zero. Né? Agora, por exemplo, se não tenho concavidade, o polinômio vai ser grau 1. Né? Isso dá para observar, por exemplo, se a diferença de ordem 2 for zero, ou se né? Então aí eu vou ter que usar um polinômio de grau 1. Né? Então, se a diferença de ordem 1 for, né, zero, então a função é constante num pedaço, né? Então, depende, né, do que dá para fazer, né? Pode ser até Pn, né? Então, até o grau n, né? N mais um pontos, ok? Então, vamos partir do primeiro, como que seria o polinômio de grau zero, né? O polinômio de grau zero é uma constante, né? Então, estou aproximando x, f de x, né? Na verdade, por f de x0, né? Então, vou fazer o seguinte: vou escrever a expressão da diferença dividida, né, para um x genérico no intervalo AB, x e x0. Certo? Então, só tenho o x0 para me basear. Então, vou pegar. Então, escrevendo essa expressão, né, está aqui, né? F de x0 vai ser f de x0 menos f de x, né, dividido por x0 menos x. Ok? Agora eu vou tirar f de x em evidência para escrever em função, né, da diferença dividida. Então, tirando em evidência, vai ficar aqui, ó, né? Passo o x0 menos x multiplicando para lá, né? Tiro f de x em evidência aqui. Vai me dar f de x igual a f de x0, né? Mais x menos x0 vezes a diferença dividida x em função né, de x e x0, de primeira ordem. Então, aqui eu estou aproximando o f de x pelo valor de f de x0, né? E aqui é meu erro de aproximação de ordem zero, que é um polinômio em função de x de ordem 1. Né? Ok? Ah, então, o que vai acontecer? Né? Se o x for exatamente x0, esse erro vai ser zero. Ou então, se essa diferença dividida aqui, né, ela for zero também. Né? Então, nessa situação, esse erro vai ser zero. Por exemplo, se a função for constante nesse pedaço aqui, entre x e x0, né, essa diferença dividida aqui vai ser zero, aí o erro seria zero. Né? Então, esse é o polinômio de ordem zero. Vamos ver agora o polinômio de ordem 1. De grau 1, desculpa. O polinômio de grau 1, né, ele vai usar dois valores, né, x0 e x1. Então, ele vai escrever a diferença dividida aqui em função de x0 e x1. X, x0 e x1. E aí ele vai querer isolar f de x. Né? Então, ele vai ter que abrir também a expressão, né, da diferença dividida. Né, essa aqui é a diferença dividida de ordem 2. Então, ele vai ter que abrir a expressão da diferença dividida de ordem 1. Então, f de x, x0, x1 vai ser aqui, por exemplo, f de x menos f de x0 menos x, diferença de ordem 1, né, dividido por x menos x0, x menos x1. Né? A gente vai expandindo isso aqui, né?
E aí, quando eu tiro f de x em evidência, né, eu vou ter ele como função do f de x0 mais x menos x0 vezes a primeira diferença dividida, mais x menos x0, x menos x1, que é um de segundo grau, vezes a segunda diferença dividida, só que em função de x. Então, polinômio de primeiro grau, que aproxima a função, seria f de x0 mais x menos x0 vezes a diferença dividida. E o erro, esse erro, ele vai ser, um erro vai ser dado por um polinômio de segundo grau. E se x for x0 ou se x for x1, esse erro vai ser zero, né? E aqui é a segunda diferença dividida, se ela for zero também, né? Esse erro seria zero, né? Porque aproxima exatamente por um polinômio de grau 1 nesse caso, né? Então, é isso aqui, né? Assim que, né, faz para o polinômio de primeiro grau. Para o caso geral, né, a gente pode ver aqui, que, por exemplo, que para, né, o polinômio do P2, né, seria esse aqui, né, f de x0 mais x1 menos x0, f de, aqui a diferença dividida x0, x1, ok? Mais aqui de segundo grau, né, x menos x0, x menos x1 vezes f de x0, x1, x2, ok? Na verdade, não tem um jeito único, né? Nesse caso aqui, o erro é terceiro grau. Veja que é uma expressão de terceiro grau, né? Em função de uma diferença dividida aqui de terceira ordem. Veja que não é o único jeito de se fazer, ok? O que vai definir, né? O que vai definir isso é, por ser o método de Newton, né? A gente vai sempre pegar os mais à esquerda, né? Vai pegar x0, depois x0, x1, depois x0, x1, x2. Então, essa é a forma da forma de Newton. Então, há outras formas de definir a interpolação, o polinômio interpolador, mas cada uma tem o nome de um cientista diferente, Bessel, né, de um matemático diferente, Bessel, Gauss, né? Só que no fim das contas o polinômio, né, polinômio interpolador, no caso, né, máximo, né, ele vai ser o mesmo. Então vamos usar a mesma forma de Newton, ok? Então é isso aí, né? Como que eu monto a forma de Newton, né? Então a forma geral seria essa aqui, né? Para h o n é f de x0 mais x menos x0, f de x0 é a diferença dividida x0 x1, né? Mais aí x menos x0, x menos x1 vezes f de x0 x1 x2, né? Mais x menos x0, x menos x1, x menos x2 vezes f de x0 x1 x2 x3 e por aí vai, certo? Por exemplo, na diferença dividida, né? Usando diferenças divididas, a gente pegaria, né, esses termos aqui, né, para montar o polinômio, né? Então, o f seria, por exemplo, P2 num ponto x nesse intervalo, seria f de x0, aqui, que é 4, né? Mais f de x0, x1, que aqui é menos 3, vezes x menos, aqui x0, que é menos 1. Então, x mais 1. E aqui o terceiro elemento, né? A terceira parcela aqui do polinômio, né? Seria alguma coisa multiplicada x menos, menos 1, que é x mais 1, x menos 0. Vezes esse coeficiente aqui, que é f de x0, x1, x2, que é 2 terços. Ok? Depois nós vamos fazer na mão esse exemplo aqui. Ok? Então, como eu falei, forma de Newton-Gregory, né? A gente não vai ver. Por quê? Porque as diferenças divididas, elas generalizam, né? Ok, a forma de Newton, ela generaliza a forma de Newton-Gregory. Então, só para não causar um ruído adicional, né? E confusão, né? Vamos deixar Newton-Gregory, né? De lado um pouquinho, né? Okay?
E vamos só estudar, né? A gente consegue se virar bem com as diferenças divididas, né? As diferenças finitas a gente pode deixar para um outro momento, ok?